Olá, hoje a gente tem aqui um material assim bem variado para nossa análise, né? Bastante coisa mesmo. Vamos mergulhar numa coleção de livros de um autor só, o Sean Armstrong, e ele cobre, olha, uma gama impressionante de assuntos. Vai de história antiga, política atual, até autodefesa, filosofia, religião. É um espectro bem amplo, realmente. E as fontes que a gente tem são descrições, alguns trechos desses livros, títulos como Segunda Guerra Mundial, A Ascensão e Queda da República Romana, A Bandeira Manchada de Sangue, Autodefesa para Pessoas Comuns, enfim, são vários. Uhum. E tem também uma nota sobre a formação do autor que eu achei interessante. Justiça criminal, segurança interna, contra-terrorismo, ele também é instrutor de autodefesa. É uma formação bem específica, né? Na área de segurança. Exato. Então, a nossa ideia aqui é navegar por essa diversidade toda, sabe? Tentar pegar as ideias centrais que as fontes indicam sobre cada livro e ver se a gente acha algum tema recorrente, alguma perspectiva que se repete. Será que essa formação dele em segurança influencia o jeito como ele escreve sobre outros assuntos? Tipo história ou filosofia? Pois é uma boa pergunta. Vamos tentar investigar isso juntos. Bom, começando pela história, temos Segunda Guerra Mundial, de Dunkerque a Stalingrado, Pearl Harbor ao Rio de Janeiro, um título longo, Sim, e o que chama atenção logo de cara na descrição é que o livro promete ir além, sabe? Além das batalhas mais conhecidas. certo. Claro, menciona Dunkerque, Stalingrado, Pearl Harbor, eventos-chave, mas também diz que vai explorar as ramificações culturais, sociais e até o papel específico do Brasil no conflito. Ah, isso é interessante. Porque nem sempre o Brasil ganha esse destaque nas narrativas globais da Segunda Guerra, né? Exatamente. Parece que busca um olhar mais, assim, abrangente sobre o impacto da guerra como um todo. Faz sentido. E essa ideia de procurar padrões, talvez lições na história, ela aparece de novo em A Ascensão e Queda da República Romana, pelo que a descrição indica. Como assim? Parece que o livro não foca só nas conquistas militares, nas legiões, sabe? Mas na engenharia política complexa de Roma. Aquele equilíbrio delicado de poder entre Senado, magistrados, as assembleias. Ah, sim. Um sistema que durou séculos, né? Exato, mas que, segundo a descrição, já tinha ali as sementes da própria queda. Uma ideia central que parece surgir é como a expansão territorial sem fim. Que trazia riqueza, mas também problemas. Isso gerava tensões sociais, militares, que a estrutura republicana original, lá do começo, não deu mais conta de administrar. E aí vieram as guerras civis, né? É quase um estudo de caso sobre a sustentabilidade de sistemas políticos. Interessante essa ligação entre expansão e instabilidade. E trazendo mais para nossa realidade, o livro História Política do Brasil, ele parece fazer um movimento parecido, sabe? Mapear essa longa trajetória do país. Desde quando? A descrição fala desde as estruturas indígenas, antes da colônia, aí passa pela instabilidade da República Velha, com aquela política do café com leite, economia agrária, Uhum. até chegar na ditadura militar de 64 a 85. E aí o material destaca não só a repressão aqui dentro, mas como o regime se encaixava na Guerra Fria, na dinâmica internacional. E a análise continua, né? Pelo que a descrição diz. Vai para os desafios da redemocratização, depois de 85. Isso. A luta contra a corrupção, que é histórica, as reformas constitucionais complicadas para tentar consolidar a democracia. E os problemas mais recentes, imagino. Sim, questões atuais como desigualdade que persiste, a polarização política forte que a gente vive e a pressão ambiental também. O ponto-chave, me parece, é essa dificuldade histórica do Brasil em conciliar desenvolvimento com justiça social e estabilidade. Um fio que atravessa épocas diferentes. É uma leitura possível, sim. E falando nesses fundamentos de governo, tem o consentimento dos governados. Esse, pelas fontes, olha para os documentos federalistas americanos? Aqueles textos do Hamilton, Madison, Jay, defendendo a Constituição dos Estados Unidos, né? Exatamente. O foco, claro, é o tal princípio do consentimento do povo como base para a legitimidade do governo. Mas parece que vai além.
explora a filosofia por trás, direitos individuais, a importância dos freios e contrapesos para evitar tirania. Aquela coisa de evitar a tirania da maioria ou de grupos específicos. Isso. E a relevância hoje, que o livro parece explorar, é justamente questionar como esse consentimento funciona na prática. Nas nossas sociedades supercomplexas, com o cidadão muitas vezes longe do poder, como que esse ideal se mantém vivo? É uma boa reflexão sobre a saúde das democracias hoje, né? Sem dúvida. Parece argumentar que sem cidadania informada, ativa, o consentimento vira só uma formalidade, sabe? Essa ponte para o presente leva a gente para dois livros com visões bem críticas sobre a política americana recente. É bom lembrar sempre, né, que a gente está relatando o que as fontes dizem sobre o conteúdo deles. Claro, neutralidade é fundamental aqui. O primeiro é Desmantelamento da República. A descrição o coloca como uma análise do que o autor enxerga como um declínio americano, uma queda no que ele chama de tribalismo. E ele atribui um papel central nisso às elites progressistas. Tribalismo é um termo forte. Sim. E o livro parece questionar coisas bem básicas, como o conceito de cidadania evoluiu, o que ele descreve como um colapso da classe média, o impacto da imigração ilegal na soberania, e a descrição indica que a crítica vai mais fundo ainda, né? Vai. Tem uma análise da política de identidade que o autor, segundo a fonte, diz que promove divisão, questiona a influência do chamado Estado profundo. Aquele conceito da burocracia não eleita, que teria poder próprio, né? Isso. E até essa Constituição ainda é adequada para os desafios de hoje. E, por fim, avalia o globalismo. É ameaça ou esperança? O tom descrito é bem polêmico, de crise mesmo. Fica claro que é uma perspectiva bem específica e crítica. E, como você disse, a gente só está descrevendo o que a fonte apresenta sobre o livro. Exato. E na mesma linha de análise crítica, mas focada num período específico, tem o Messias, que examina a presidência do Barack Obama. Ah, sim. As fontes descrevem o livro como uma avaliação bem negativa do legado dele, menciona críticas a cortes em pensões militares, decisões de política externa consideradas ruins, cita Afeganistão, Líbia, Síria, fala das consequências do DREAM Act na imigração, aquela lei para regularizar jovens imigrantes, e os desafios do Obamacare, o sistema de saúde. Aponta custos altos, dificuldades para pacientes e médicos. O que fica claro na descrição desses dois livros, então, é que existem visões muito, muito críticas sobre os rumos políticos e sociais dos Estados Unidos nos últimos anos, vindo de um certo lado do espectro ideológico. Apresentam narrativas de declínio, de erros políticos, questionam a base do sistema. Exato, e independentemente de concordar ou não, esses materiais mostram como legados políticos são disputados, né? Como os mesmos fatos são lidos de formas completamente opostas por grupos diferentes. E, de novo, nosso papel aqui é só contar o que as fontes dizem sobre eles. Perfeito. Agora vamos entrar de cabeça no debate ideológico. A bandeira manchada de sangue. O título já dá uma pista, né? Com certeza. A descrição diz que o livro examina o que chama de realidades sombrias e falhas inerentes do socialismo e do comunismo. O texto que a gente tem diz que ele tenta desmistificar ideias como o sucesso do modelo escandinavo. O modelo social-democrata, que sempre aparece nos debates. Isso. E contrasta o que ele considera os resultados desses sistemas com os do capitalismo, focando em inovação, ética de trabalho, criatividade individual. E parece que um ponto central é discutir os custos humanos, né? Associados a regimes que se diziam socialistas ou comunistas. Exato. Cita exemplos que vão do Azerbaijão ao Vietnã. A descrição posiciona o livro como uma defesa forte do capitalismo e uma rejeição clara das alternativas socialistas, dizendo que elas historicamente levaram à opressão e ao fracasso econômico. É uma obra com um viés ideológico bem marcado. Claramente. E em contraste, ou talvez complementando a análise de um jeito diferente, tem A Jornada Intelectual. Esse parece ter um foco mais amplo no pensamento marxista, comunista e socialista e como ele influenciou a sociedade moderna. Mais amplo como? Parece que explora não só figuras centrais como Lenin e Stalin, mas também dá espaço para críticos importantes dessas ideias, como Solzhenitsyn e o Hayek. Isso sugere talvez uma abordagem que tenta mostrar diferentes lados do debate, entende? Entendi. Não só a crítica, mas a análise do pensamento em si. Parece que sim. A descrição menciona que o livro investiga
como essas ideias foram adaptadas na Iugoslávia antiga, na China de hoje, e também discute o fenômeno do chamado marxismo cultural. Um termo que aparece bastante em debates hoje, né? Frequentemente de forma crítica. Exato. Geralmente usado para descrever uma suposta influência de ideias marxistas ou da teoria crítica na cultura, na academia, em movimentos sociais. O livro parece querer analisar a evolução, o impacto e as críticas a essas correntes de pensamento. Talvez sem aquela condenação total do livro anterior, mas mapeando o campo intelectual. E, para fechar esse trio ideológico, tem Entendendo o Capitalismo. A descrição aqui sugere uma abordagem que busca explicar como o capitalismo funciona, não só como economia, mas como uma interação complexa entre mercado e comportamento humano. Vai desde analisar o fardo psicológico da escolha que a gente tem no Mercado Livre, até conceitos econômicos mais clássicos. Tipo? Lucro e perda como sinais para onde o dinheiro deve ir, sabe? A importância da divisão do trabalho para ser mais eficiente, lá do Adam Smith, as vantagens de produzir em larga escala. E, claro, o papel da tecnologia, que muda tudo, né? Na gestão, no trabalho. E qual a conclusão do livro, segundo a descrição? Parece que defende uma abordagem equilibrada. Tenta harmonizar a busca por prosperidade com moralidade, liberdade individual e a necessidade de boa governança. Parece uma defesa do capitalismo, sim, mas que reconhece que precisa ter um limite ético, regras. Certo. Mudando de assunto agora, vamos para um campo que tem tudo a ver com a formação do autor: segurança e autodefesa. O livro Autodefesa para Pessoas Comuns. Esse deve ser bem direto ao ponto. Parece que sim. A mensagem central descrita é empoderamento pela prontidão. Aquela ideia de não ser ovelha, mas cão pastor, sabe? Vigilante, preparado. O foco é bem prático. E o que ele cobre, especificamente? A descrição detalha. Consciência situacional, ler o ambiente, as pessoas, reconhecer pistas não verbais de perigo, técnicas físicas de defesa, imagino que adaptadas para quem não tem treino, né? A importância de estar em forma para conseguir reagir faz sentido. O uso de ferramentas de autodefesa, e aí entra a questão legal, que é crucial, e também muito importante como tentar diminuir a tensão, desescalar conflitos para evitar o confronto físico, se possível. Isso é fundamental. Evitar o confronto. Sim. E termina com a ideia de cada um criar seus planos de segurança. Parece um guia bem pé no chão mesmo. Com certeza. E subindo um degrau na especialização, tem do planejamento à execução. Esse foco em proteção executiva, segurança de VIPs, né? Exato. A descrição mostra um processo bem estruturado, planejamento detalhado antes de qualquer evento, avaliação de risco para identificar ameaças e as questões éticas, imaginam, devem ser complexas. Sim, a descrição menciona isso. Como equilibrar a privacidade do cliente com a segurança, conhecer as leis da área, buscar eficiência na equipe, técnicas para transporte seguro em comboio e, claro, como gerenciar uma crise se algo der errado. E a descrição enfatiza algum ponto principal? Enfatiza que a preferência é sempre mitigar o risco, evitar o confronto direto. O objetivo não é o combate, mas impedir que a situação chegue lá, com planejamento, prevenção, inteligência. É a abordagem estratégica da segurança de alto nível. Evitar o incidente é a maior vitória. Exatamente. E conectando direto com a formação acadêmica dele, que a Bio menciona, combatendo a Jihad Islâmica. A descrição diz que é uma exploração acadêmica do terrorismo focada na Jihad Islâmica. Um tema bem específico e complexo. Sim. O livro, segundo o que a gente tem, traça a história desse movimento, analisa os fatores sociais, políticos, psicológicos que podem levar alguém à radicalização, propõe estratégias de contra-terrorismo. Provavelmente baseado nos estudos e talvez experiência do autor, né? Imagino que sim. E ressalta um ponto importante: a resiliência da comunidade como fator de prevenção e resposta ao terrorismo. Isso é interessante, a comunidade como parte da solução. E o livro fala sobre o futuro. A descrição diz que, sim, discute desafios futuros e há necessidade de adaptar as estratégias. E a biografia dele cita o diploma de pós-graduação focado exatamente em Jihad Islâmica, o que dá um peso acadêmico para essa obra. E a Bio menciona outros livros na área de segurança também, né? Menciona.
Tactical Training with Firearms e um sobre karatê moderno, Warrior's Path. Isso tudo reforça essa imagem de alguém com bastante conhecimento em segurança, táticas, contra-terrorismo, vindo tanto do estudo quanto provavelmente da prática. Um currículo forte nessa área, sem dúvida. Agora, vamos mudar um pouco o foco para temas mais filosóficos, espirituais. Meus ensaios sobre C.S. Lewis. Esse parece ser algo mais pessoal. C.S. Lewis, o autor de Nárnia, né? Que teve aquela conversão famosa. Ele mesmo. A descrição indica que o livro explora essa jornada dele, do ateísmo para a fé cristã. Analisa temas que aparecem muito na obra do Lewis, a natureza da crença, o problema do sofrimento, um clássico da teologia e filosofia da religião, o problema do mal e do sofrimento. Pois é, a existência de valores morais objetivos, a relação entre fé e razão, e parece que conecta essas ideias do Lewis com os nossos dilemas hoje, né? Pelo que você disse. Isso não seria só uma análise do Lewis, mas tentar usar o pensamento dele para iluminar questões atuais. Talvez reflita um interesse pessoal do autor nisso. Provavelmente. E seguindo nessa linha religiosa, tem Revelando o Divino. Esse foca nas origens do cristianismo. Como assim, nas origens? A descrição fala em explorar as raízes judaicas do cristianismo e o contexto mais amplo do surgimento do monoteísmo no mundo antigo, que era quase todo politeísta. Ah, entendi. O contexto histórico e cultural. Exato. E um ponto central parece ser o impacto da ideia cristã de Deus se tornando humana em Jesus. Uma ideia radical para a época, né? Desafiava totalmente as visões greco-romanas sobre os deuses. Verdade. Os deuses greco-romanos eram poderosos, mas distantes. Não se misturavam assim com a humanidade, com o sofrimento. Pois é. O livro, segundo a descrição, discute figuras-chave como Jesus, claro, e o imperador Constantino, cuja conversão mudou tudo para o cristianismo. Fala da influência da filosofia grega, que deu ferramentas para a teologia, e da unidade do Império Romano, que ajudou a espalhar a fé. E as dificuldades dos primeiros cristãos também. Perseguição, debates internos. Sim, aborda isso também. As perseguições, as discussões sobre doutrina, as heresias. Parece um mergulho na história cultural e religiosa daquele período-chave. E temos também Véus da Profecia. Esse já entra num terreno bem enigmático. O livro do Apocalipse. Ah, o Apocalipse. Sempre gerando interpretações, né? Com certeza. A descrição diz que o livro olha para o contexto histórico em que foi escrito, o apóstolo João exilado, as perseguições romanas e para os temas centrais: julgamento divino, promessa de esperança, redenção. A necessidade de resistir na dificuldade, a crítica à decadência moral, a luta cósmica entre bem e mal. Temas clássicos do Apocalipse. Exato. Mas o aspecto que talvez seja mais intrigante é que a descrição menciona uma tentativa de decifrar os símbolos complexos do livro. As bestas, os selos, as trombetas. Isso. E conectar esses símbolos com eventos de hoje. A descrição diz que o livro faz essa ponte, interpretando desastres, instabilidades políticas, tendências sociais atuais à luz das profecias. Ah, a leitura de sinais dos tempos, comum em certas linhas escatológicas. Sim. E termina com um chamado à preparação espiritual diante desses sinais. É uma abordagem que mistura a leitura bíblica com a interpretação do presente. Entendi. E para fechar essa parte temática, tem um bem diferente, né? Sussurros do além. Caça-fantasmas e demonologia. Pois é, bem inesperado. A descrição sugere uma mistura curiosa. Relato pessoal, talvez experiências do autor, com pesquisa que tenta ser acadêmica. Pesquisa acadêmica sobre caça-fantasmas. É o que a descrição sugere. Cobre a história dessas investigações sobre o sobrenatural, os fundamentos teóricos, o que seriam fantasmas ou demônios, as técnicas usadas nas investigações, equipamentos, métodos. Interessante. E vai além disso. Vai. Aborda a ética, que é um ponto delicado, né? Lidar com gente que acredita estar sofrendo com isso. Menciona até abordagens táticas para lidar com diferentes tipos de entidades, benignas ou malévolas. Táticas. Quase como um manual de operações paranormal. Parece um pouco isso. Inclui estudos de caso e discute o futuro da área com novas tecnologias.
É, sem dúvida, um dos temas mais fora da curva da coleção. Tenta abordar o paranormal de um jeito estruturado, quase como uma disciplina. Curioso, no mínimo. Finalmente, chegamos a alguns guias bem práticos, ensinando karatê online. Bem específico, mas super relevante hoje em dia, né? Com certeza, depois da pandemia, o ensino online cresceu muito em todas as áreas. A descrição diz que oferece ferramentas para instrutores de artes marciais, especificamente Kenpo, karatê, que parece ser a área do autor, já que ele tem outro livro, Warrior's Path, para adaptar o ensino para o virtual. E o que ele cobre? Os desafios devem ser grandes, né? Ensinar algo físico online. Sim, cobre desde a filosofia do Kenpo até como usar as plataformas digitais de forma eficaz para ensinar movimento, como adaptar o currículo, como manter o aluno engajado à distância. O engajamento deve ser o mais difícil. Imagino que sim. Fala de marketing para cursos online, como superar esses obstáculos do ensino não presencial. É um nicho, claro, mas mostra ele aplicando expertise em artes marciais a um problema bem moderno. Uma aplicação prática interessante. E o último item da nossa lista: leis, tradições e costumes que um brasileiro deve conhecer antes de se mudar para os Estados Unidos. Um guia cultural e prático para quem vai migrar. Ah, isso é muito útil. Evita muitos problemas. Com certeza. A descrição detalha o que tem. Leis de imigração, vistos, burocracia, as diferenças legais importantes no dia a dia, coisas que aqui são normais e lá não, ou vice-versa. Etiqueta social também, imagino. Sim. Cumprimentos, espaço pessoal, comunicação no trabalho, em festas, tradições culturais americanas, feriados. E a vida prática mesmo, custo de vida, saúde, banco, moradia. E a descrição destaca alguma coisa em especial? Destaca a importância de construir redes de apoio, como encontrar comunidades, recursos, ajuda para facilitar a adaptação. O objetivo parece ser mesmo dar um manual para uma transição mais tranquila, sabe? Evitar choque cultural, problema legal, essas coisas. Mostra uma preocupação em tornar esse conhecimento acessível para um público bem específico. Faz todo sentido. Ufa, foi uma viagem longa, hein? De Roma antiga, debates ideológicos gigantescos, até dica de karatê online e como se adaptar nos Estados Unidos. Olhando para essa variedade toda, o que a gente pode tirar disso? Qual o quadro geral que surge dessa obra tão diversa do Sean Armstrong, pelo menos com base no que a gente analisou aqui? Olha, a amplitude é a primeira coisa que salta aos olhos, né? É impressionante. Mas, tentando ir além da variedade, acho que dá para ver alguns fios condutores, sim. Quais, por exemplo? Roma, Brasil, EA. Sistemas econômicos, capitalismo, socialismo. Sistemas de crenças, cristianismo, C.S. Lewis. Até sistemas de confronto, digamos assim, autodefesa, contra-terrorismo, o paranormal. Parece ter um interesse em entender a dinâmica desses sistemas, como eles entram em crise e como o indivíduo se vira dentro deles. É uma boa observação. A análise de sistemas, e talvez um outro fio seja a ênfase na preparação e na compreensão como ferramentas-chave, né? Como assim? Seja na autodefesa, que a consciência situacional é tudo, seja na análise política ou ideológica, onde entender os argumentos é fundamental, mesmo os que você discorda, na proteção executiva, que o planejamento evita o confronto, até para mudar de país, que conhecer as regras evita problema. Parece que ele valoriza muito o conhecimento prático e estar pronto para as coisas. Concordo plenamente. E é difícil não notar como a formação específica dele, justiça criminal, segurança interna, contra-terrorismo, como isso pode, talvez, colorir a forma como ele aborda outros temas. Você acha que influencia? Parece que sim. A análise de risco, identificar ameaças sejam políticas, ideológicas, espirituais ou físicas, a ênfase em estratégia, em tática. Esses elementos parecem permear tudo, desde a discussão sobre queda de repúblicas até a interpretação de profecia ou investigar fantasma. É uma mistura clara de tentativas de análise mais acadêmica com conselhos super práticos. E, não dá para negar, em vários livros, visões políticas e ideológicas bem definidas, bem assertivas.
especialmente as críticas a certas correntes. Foi uma exploração intensa, né? Por um universo bem particular de ideias. A gente espera que essa passada geral, organizada, tenha sido útil para dar uma ideia da extensão e dos possíveis focos dessa coleção toda de materiais. Fica aqui uma reflexão final, talvez um pouco provocativa, pensando em tudo isso que a gente viu. Se a gente junta essa combinação única de escritos sobre colapso de civilizações, perigos ideológicos, segurança pessoal e nacional, ameaças espirituais e paranormais, e essa necessidade constante de preparação, qual será a visão de mundo que está implícita aí? Boa pergunta. Será que sugere um mundo que é inerentemente perigoso, onde a vigilância e a autossuficiência são as coisas mais importantes? Ou será que aponta para a necessidade de entender sistemas complexos para poder agir dentro deles? É algo para a gente pensar, né? Tentando conectar todos esses pontos tão diferentes que apareceram nas obras desse autor, segundo as fontes que a gente analisou.